Olá a todos, espero que estejam bem. Professor Celso, novamente falando com vocês. Bem-vindos aí para mais um Quarto de Sabedoria. Peço desculpas aí pela demora, né? A vida de professor é complicada às vezes, trabalha demais. Parece que não, mas professor trabalha muito, tá? Não é igual aquela brincadeira que alunos fazem. Professor trabalha ou só dá aula? Não, a gente trabalha bastante. E é por isso que, infelizmente, eu não consigo colocar tantos vídeos quanto eu gostaria, falando sobre temas relevantes aí para a nossa sociedade, um pouquinho de aprendizado, né? Um pouquinho de conhecimento aí, tá bom? Caso você não seja inscrito no nosso canal, por favor, considere fazer a sua inscrição, vou ficar extremamente honrado com isso. Somos quase 1.230, né? 1.229, para ser mais exato. Fico muito feliz, muito grato aí com a sua inscrição, tá bom? O pessoal aí que faz parte do canal do professor Celso Diório, né? Buscando um pouquinho de conhecimento, fico muito feliz de verdade, tá? Não é a minha fonte de renda, mas só o fato de eu estar aí passando conhecimento para boa parte das pessoas aí que vasculham o YouTube já me deixa muito feliz, tá bom? Curta, compartilhe e comente, tá? Não esqueça, tá bom? Assunto, né? Da última vez que nós conversamos foi sobre o conservadorismo e agora nós vamos conversar sobre o progressismo, tá bom? A gente percebe que existe uma certa crítica de algumas pessoas, porque tal cara é conservador, tal cara é progressista, então vamos entender isso, né? O conservadorismo nós entendemos, né? Nós vimos que tem a ver com ideias, como o próprio nome diz, né, de conservar certos valores, certos padrões, e que dependendo do governo, né, à medida que o governo é trocado, esse governo que chega, que antes havia críticas sobre assuntos conservadores, ele também se torna, de certa forma, conservador para poder se manter no poder, tá? Já na ideia do progressismo, é aquela ideia de que avanços tecnológicos, tá, de melhorias na qualidade de vida das pessoas, isso garantiria um progresso da humanidade, um progresso do Estado e, consequentemente, melhorias aí em tudo aquilo que envolve a vida do cidadão e a vida do Estado, tá? A gente tem como ponto de partida do progressismo o iluminismo, tá? Um movimento filosófico que vai surgir na França, vai surgir na Europa, né, Inglaterra e França, mais ou menos ali por volta do século 17, 18, né, com alguns pensadores importantes como John Locke, Jean-Jacques Rousseau, o Barão de Montesquieu, Voltaire, Adam Smith. Então, são pessoas que vão pautar aquilo que a gente entende como iluminismo, né, que seria dar uma nova luz àquilo que eles achavam errado naquele momento. Então, por que a ideia do progresso naquela época? Porque havia uma discussão relacionada ao fato de que monarquias absolutistas estavam atrapalhando o progresso da sociedade, principalmente no caso da França, tá? Que era uma monarquia absolutista no contexto ali do surgimento do iluminismo, tá bom? Então, para eles, uma sociedade pautada em estamentos, pautada na ausência de liberdade, na ausência de igualdade, na ausência de fraternidade, isso atrapalharia o progresso e que seria necessário mudanças tanto no pensamento político quanto no pensamento social para que isso acontecesse. Com o tempo, né, à medida que o tempo vai passando, essas ideias iluministas, que foram criadas por membros da burguesia, ela vai passando para o pensamento social, para o pensamento, então, de ideologias como o socialismo e o comunismo, tá bom? Então, é muito comum hoje a gente acabar ligando, de certa forma, ideias progressistas ao pessoal socialista e ao pessoal comunista. Haja vista a ideia do progresso agora, não é apenas o progresso na questão de avanços tecnológicos, né, de melhorias na qualidade de vida no sentido material das pessoas, mas sim no sentido de justiça social, tá? Aquilo que antes não era dado à população mais pobre ou à classe trabalhadora, o progresso da nação se daria justamente por quê? Com a entrega desses benefícios, né, por parte do Estado para essas pessoas, e assim com melhores condições de vida no sentido de saúde, educação e segurança, tá? Haveria melhorias na qualidade de vida para o cara poder trabalhar, para o cara poder cuidar da própria vida, para o cara poder manter, digamos assim, o seu materialismo mais vivo. Haja vista, dentro do pensamento progressista, a ideia de que esse progresso ele também vai juntar pensamentos materiais, de que a pessoa, ela estando trabalhando, né, enquanto ela trabalha, ela produz, ela tem direito àquilo que ela produz. Daí vem aquela ideia do socialismo que eu havia falado para vocês, tá bom?
É comum a gente ouvir certas críticas com relação às pautas progressistas, justamente porque ela também inclui pautas identitárias, como, por exemplo, coisas relacionadas ao movimento negro, ao movimento sem terra, ao movimento dos trabalhadores sem teto, a comunidade LGBTQIAPN+. Então, à medida que a sociedade, que o Estado percebe que existem esses grupos na sociedade e esses grupos precisam ser alcançados, grupos conservadores acabam reclamando, como se, por exemplo, houvesse agora uma ditadura do movimento negro, uma ditadura do movimento LGBT e tantas ditaduras assim que o pessoal conservador acaba colocando nas costas de pautas progressistas, de pautas de justiça social, tá bom? Outro assunto interessante dentro da ideia do progressismo tem a ver com as relações de trabalho, tá? As relações de trabalho, elas são extremamente importantes desde quando Karl Marx começou a falar sobre elas, naquela ideia de que havia alguém que explorava e havia alguém que é explorado. E naquela época, na época de Karl Marx, as relações de trabalho, elas eram extremamente ruins, principalmente para quem era o trabalhador, para quem era o explorado, porque não havia, nesse caso, direitos trabalhistas para essa pessoa, enquanto o patrão acabava explorando as horas de vida do cara, do trabalhador, para que ele produzisse cada vez mais riqueza e tornasse o burguês, né, o patrão, um cara cada vez mais rico e pagando salário cada vez mais baixos para os trabalhadores, tá? As ideias progressistas, elas também têm a ver com essa justiça social relacionada às relações de trabalho, com jornada de trabalho adequada para a vida da pessoa, né, como no caso 40 horas semanais aqui no Brasil, tem países que já estão pensando em 36 horas semanais, tá? Como, por exemplo, um salário justo de acordo com a capacidade e qualificação da pessoa, coisa que dificilmente acontece em alguns países. Infelizmente, o Brasil é um desses países, né, onde nós não vemos que uma melhora no salário da pessoa, mesmo que ela se qualifique cada vez mais, né? O que nós temos hoje em dia, por conta que o Brasil não tem pleno emprego, são empresas exigindo extrema experiência e pagando salários cada vez mais baixos, tá? Justamente porque não há o pleno emprego. A ideia do progressismo diria o quê? Que o pleno emprego seria a meta ideal para que houvesse uma justiça social, principalmente com relação desculpa a redundância, né? Com relação às relações de trabalho, tá? No mais, o que eu posso dizer para vocês é que o progressismo ele é uma ótima alternativa relacionada em relação ao conservadorismo. Por quê? Enquanto o conservadorismo ele tenta preservar certos padrões e preceitos, alguns deles morais, que são já antiquados para a época em que vivemos, o progressismo ele pensa um pouco mais além, de que toda a sociedade ela poderia, digamos assim, ter um sucesso maior, tá? Não apenas pequenos grupos da sociedade, mas todos da sociedade em si. Justamente porque, quando nós falamos da questão de minoria e maioria, tem que pensar assim, ainda que a classe burguesa ela seja a classe que tem uma menor quantidade de pessoas, ela ainda detém a maioria dos privilégios, a maioria do poder, a maioria de tudo aquilo que faz com que ela continue sendo a que explora. Enquanto a maioria das pessoas que são pobres, que são periféricas, tá? Que trabalham com salários baixos, elas são a maioria em quantidade, mas são a minoria em benefícios. Então, a ideia do progressismo ela vem para quê? Para garantir que o grupo que tem menos benefícios possam receber esses benefícios. Isso não significa que a classe que tem privilégios vai perder seus privilégios. Não é isso, diferente do que alguns críticos do progressismo indicam. O grupo que tem privilégios continua com seus privilégios. Porém, o grupo que não tem benefícios passaria a receber esses benefícios, tá bom? No mais, é isso. Eu quero agradecer a todos aí, nesses quase 10 minutos de conversa, um assunto muito rápido mesmo, o progressismo é uma coisa muito simples de entender, tem a ver justamente com o progresso da nação como um todo, tá? E da população, principalmente a população mais necessitada. Fico muito feliz aí pelos seus 10 minutos gastos nesse quarto de sabedoria, né? Quase deu um quarto, né? 10 minutos. Por favor, considere fazer a sua inscrição, ficarei muito grato, fico muito feliz. Tentarei colocar vídeos com maior frequência, eu sempre prometo, mas é muito complicado por conta das minhas jornadas de trabalho, mas eu espero que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, claro, sempre com respeito, porque é assim que a democracia funciona. No mais, desejo a todos aí um ótimo dia para todos e a gente se vê numa próxima. Até mais, gente. Tudo de bom para vocês.